ouvintes do VetSmart Podcast. Eu sou a Beatriz Minosi e no episódio de hoje falaremos sobre suplementação proteica para cães e gatos. Atualmente temos à disposição uma grande variedade de suplementos alimentares, que podem ser utilizados em situações de carência ou mesmo em fases específicas da vida do animal. Mas sabemos que ainda existem muitas dúvidas, principalmente por parte dos tutores, sobre o uso desses produtos. Visto a importância de conscientizarmos sobre o uso adequado de suplementos, principalmente para evitarmos danos à saúde dos animais devido ao uso excessivo e inadequado, trouxemos hoje o Dr. Fábio Teixeira, médico veterinário especializado em nutrição animal, a nos aprofundarmos um pouco sobre o tema. Olá, Dr. Fábio Teixeira, seja muito bem-vindo ao VetSmart. Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema aí que realmente acho que é bem importante, né? A gente conversar um pouquinho mais com o veterinário sobre suplementações e suplementação proteica mais especificamente. Muito obrigado. Dr. Fábio, para começar no nosso bate-papo, quais os tipos de suplementos para cães e gatos existentes no mercado? Então, vamos lá. Esse mercado, né, ele é um mercado muito amplo. Então, existem muitos suplementos que estão disponíveis hoje. E desde aqueles bem mais genéricos, aqueles suplementos que vão ter uma aplicação muito ampla, né? Quando eu digo ampla, eu quero dizer assim, que eles vão ter um pouquinho de cada nutriente, até suplementos bem específicos. Então, a gente tem suplementos vitamínicos minerais específicos para o uso daqueles cães, daqueles gatos que recebem alimentação caseira. A gente tem suplementos mais específicos que eu particularmente acho que são até os mais interessantes, que são aqueles que são utilizados quando o paciente está precisando especificamente da suplementação de um determinado nutriente. E a gente tem também aqueles produtos que são utilizados para indivíduos que não estão doentes, mas eles precisam daquela determinada suplementação para evitar que uma doença aconteça, para prevenir alguma determinada situação. E tem também aqueles suplementos que são utilizados quando o animal está doente. Então, assim, o mundo dos suplementos é muito amplo e a gente tem muito produto no mercado. Produtos, assim, muito bons, de aplicação bem interessante. E produtos que, dependendo do que o animal come, às vezes nem tem muita indicação. Então, tudo depende muito, né? Quando a gente fala nesse mercado dos suplementos, tudo depende do que a gente chama de avaliação nutricional. Então, antes do veterinário, né, pensar aí em qual suplemento ele deve fornecer, a primeira coisa que ele tem que fazer, sempre que possível, é avaliar o que realmente aquele animal está precisando, de acordo com a situação clínica dele, de acordo com o que ele come, né? E fornecer aquilo que aquele animal realmente precisa. Eu acho que esse é o ponto mais importante, assim, quando a gente pensa nesse mundo amplo dos suplementos. Ah, sem dúvida. Principalmente, né, quando a gente faz essa avaliação, a gente não pode deixar de levar em conta as particularidades de cada animal, né? E considerando isso, o metabolismo proteico de cães e gatos, eles têm suas diferenças. E no caso dos suplementos proteicos, quais são os aminoácidos mais presentes? Então, quando a gente pensa especificamente, né, ali na questão da proteína, a gente tem um conceito fundamental de ser discutido, que é o conceito dos aminoácidos essenciais. Então, a gente tem para o cão uma lista de 10 aminoácidos que são considerados como essenciais, e a gente tem para o gato uma lista de 11 aminoácidos que são considerados como essenciais. A principal diferença entre as duas espécies, é uma diferença bem conhecida, né, entre os veterinários, é o fato de para o gato a gente precisar desse aminoácido a mais, né? Então para o cão são 10, para o gato 11. Por que tem esse a mais? Esse a mais é um aminoácido chamado taurina. A taurina é um aminoácido que os cães, de maneira geral, né? Então existem algumas particularidades entre as raças, mas de maneira geral, os cães eles conseguem produzir a taurina quando eles têm uma alimentação
com todos os aminoácidos que eles precisam. Agora o gato não. O gato, mesmo ele comendo uma alimentação que tenha todos os outros 10 aminoácidos essenciais, ele não consegue fazer a produção da taurina. A taurina, ela vai ter ali várias funções no corpo, tanto do cão como do gato. E quando o gato ele não recebe a taurina na alimentação, ele começa a ter alguns problemas de saúde. Ele pode apresentar o que a gente chama de cardiomiopatia dilatada, que é uma alteração, né, no volume, na função cardíaca. Ele pode ter algumas alterações de visão, algumas alterações biliares, enfim, várias alterações que podem acontecer na ausência desse aminoácido na alimentação do gato. Um outro aminoácido que é bem importante é um aminoácido chamado arginina, né? Ele tem já uma diferença quando a gente fala de cães e gatos para humano, né? Então, em humano, por muito tempo a arginina não foi considerada como um aminoácido essencial. Para cães e gatos é um aminoácido essencial, ou seja, tem que estar na alimentação do cão e do gato. E quando a gente fala de suplementar proteína, de aumentar a ingestão de proteína, isso para os cães e para os gatos, e mais ainda para os gatos, é muito importante a gente avaliar se esse aminoácido, a arginina, ela está presente nessa suplementação. Porque quando a proteína ela passa pelo seu metabolismo, né, dentro ali do organismo do cão, do gato, ele gera alguns compostos, que são compostos nitrogenados, né, compostos que o corpo vai precisar eliminar, e essa eliminação é dependente da presença desse aminoácido, da arginina. Então, quando a gente não tem arginina na alimentação, pode acontecer até uma intoxicação por compostos nitrogenados, principalmente por amônia. Então, é muito importante que uma suplementação de proteína leve isso em consideração, né? A presença da arginina como aminoácido ali. E aí você me perguntou, na verdade, de como são esses suplementos proteicos, né? Quais aminoácidos que estão ali. E aí depende muito desse tipo de suplemento. Porque a gente vai ter suplemento que o objetivo dele é realmente fornecer uma boa fonte de proteína para o metabolismo geral daquele animal. Então, aí tem que ter os 10 aminoácidos essenciais, no caso do cão, e os 11 para o gato. Vão ter outros, porque existem vários outros aminoácidos, mas os mais importantes seriam esses. Agora, tem suplemento que ele é mais focado, por exemplo, na recuperação, no ganho de massa muscular. Aí vai ser outro perfil de aminoácidos, às vezes um perfil mais voltado para aminoácidos que constituem especificamente essa questão muscular. Vão ter ingredientes proteicos diferentes. Então, tudo também tem uma relação com o objetivo desse suplemento. Tá? Não sei se fica claro essa questão. Claro, Dr. Fábio, foi super didático. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas em relação aos aminoácidos que são mais presentes nos suplementos. E eu queria puxar essa deixa até para a gente falar um pouquinho sobre as vantagens dessa suplementação em relação ao oferecimento da proteína na dieta do animal. Entendi. A vantagem, assim, eu acho que a gente tem que observar, como eu estava comentando, né? Qual que é o meu objetivo em fornecer mais proteína para esse animal. Então, considerando que esse animal ele recebe um determinado alimento para aquela situação clínica dele, né? Quando a gente consegue e precisa, né, fazer um aumento na ingestão de proteína, eu tenho que observar o que eu quero com esse aumento na ingestão de proteína para esse determinado paciente. Por que eu estou fazendo esse aumento e qual a condição clínica desse paciente. Então, vou usar como exemplo um paciente, por exemplo, um paciente que ele tem uma doença renal, ou um paciente idoso, ou um paciente que ele tem uma doença hepática. Nessas situações, dependendo da condição clínica desse animal, às vezes a gente vai querer que ele coma um pouco mais de proteína do que ele já está recebendo para recuperar massa muscular, para auxiliar o fígado numa melhor metabolização, mas eu não quero que essa fonte proteica carregue outros nutrientes que não são tão bacanas para aquela determinada situação. Então, por exemplo, um cão
que ele tem uma doença renal em estágio inicial. Ele tem lá uma doença renal em estágio 1, estágio 2 da doença. Então, por exemplo, o estágio 1 da doença renal é aquele animal que ele tem um rim que funciona, ele está funcional, mas ele tem algumas alterações na morfologia do rim, né? Para esse paciente, não tem indicação de reduzir a quantidade de proteína que ele come. Mas esse paciente ele pode já ter um aumento na quantidade de fósforo sérico. A concentração de fósforo dele já pode começar a subir, né? Já pode estar aumentando um pouquinho. E isso é bem prejudicial para o paciente desse exemplo, né? Para o paciente doente renal. E aí, nesse paciente, que muitas vezes a gente vai fazer? A gente vai usar um alimento comercial, uma ração do tipo coadjuvante renal, que tem como característica principal ser um alimento de baixa quantidade de proteína e de baixa quantidade de fósforo. Então, eu uso esse alimento nesse paciente, às vezes, para reduzir a fosfatemia dele, né, a quantidade de fósforo que ele tem na circulação, mas automaticamente eu estou reduzindo a quantidade de proteína que ele ingere. O que eu posso fazer com esse paciente? Eu posso pegar e suplementar a proteína, aumentar só a proteína que ele ingere. E aí eu posso fazer isso de algumas formas. Eu posso pegar e, por exemplo, acrescentar na alimentação desse animal peito de frango, vamos supor, né? Que é uma boa fonte de proteína. Posso pegar um peixe e acrescentar na alimentação, também é uma boa fonte de proteína. Mas, nesse exemplo do doente renal, essa minha suplementação, entre aspas, de proteína, usando o ingrediente mesmo, né, usando o frango ou peixe, não vai fazer sentido. Por quê? Porque eu estou colocando mais proteína, mas também estou colocando mais fósforo, que é o que eu não queria que ele comesse, por isso que ele estaria recebendo uma ração renal. Então, o ideal seria usar, nesses casos, um suplemento de proteína. Um suplemento que eu conheça exatamente o que ele contém, para conseguir aumentar a quantidade de proteína que ele ingere sem aumentar tanto, por exemplo, o fósforo na alimentação. Um outro exemplo disso é, por exemplo, um cão que tem uma doença hepática. Tem uma situação clínica que é a hepatopatia por acúmulo de cobre. Nesses casos, o que a gente usa também são as rações hepáticas. Essas rações hepáticas, elas têm como característica uma baixa quantidade de cobre e uma baixa quantidade de proteína. É uma característica delas. Só que esse paciente que tem um acúmulo de cobre, eu não preciso baixar a ingestão proteica. Então, é o mesmo raciocínio do doente renal lá que tinha o aumento do fósforo. Eu aumento a ingestão de proteína, só que nesse caso sem aumentar tanto o cobre, tá? Então, uma das vantagens do uso de um suplemento mesmo de proteína é isso. É eu conseguir, às vezes, com esse suplemento, dar realmente a proteína sem necessariamente estar aumentando outros itens que eu não gostaria que esse animal estivesse ingerindo. Além daquilo que eu já comentei, né? Cada suplemento de proteína vai ter um perfil de aminoácido, então eu consigo ir selecionando de uma maneira um pouco mais assertiva qual tipo de suplementação proteica eu quero especificamente para aquele paciente. Ótimo. E você reforçou bastante o uso dos suplementos em algumas situações, como um paciente com doença renal crônica e até mesmo hepatopata, né? E eu não posso deixar de te perguntar em quais outras situações a gente pode indicar esses suplementos proteicos. Então, normalmente a gente vai recomendar essa suplementação de proteína para um cão que ingere um alimento que tem pouca quantidade de proteína, mas que não precisaria. Então, são esses exemplos que eu dei, né? Eu acho que o doente renal é até o mais clássico. Então, um paciente que ele come uma ração renal, uma ração hepática, e ele não precisaria de uma baixa ingestão de proteína, mas ele se beneficia desses alimentos por algum outro motivo. Então, acho que isso é uma indicação. A gente também pode indicar, né, para um suplemento proteico quando a gente tem um paciente que está com uma perda de musculatura, né? Então, por exemplo, o paciente que ele tem uma caquexia cardíaca, né, que é aquela situação em que o processo inflamatório do coração é tão intenso, né, está causando tanta alteração naquele paciente, que ele começa a catabolizar a musculatura,
Então, às vezes, pode ser interessante um aumento na ingestão de proteína para esse animal. Um paciente que tem um tumor, né, que tem um câncer, às vezes eles também estão perdendo musculatura, então isso também pode ser interessante, um aumento na ingestão proteica para eles. Uma situação que na prática eu uso suplementos proteicos é quando a gente está fazendo uma formulação de um alimento caseiro e eu quero fazer um melhor balanço dos aminoácidos naquela dieta. Então também eu posso usar um suplemento de proteína para misturar naquela alimentação caseira, né, para fazer com que ela fique completa, que tenha um melhor perfil proteico. Então são diversas situações que na rotina a gente pode pensar em aumentar a ingestão de proteína dos animais, né? Então, por exemplo, para o gato, uma outra situação que eu acho que é interessante ressaltar, que muita gente esquece ou não conhece essa informação. Os gatos, diferente dos cães, conforme os cães vão envelhecendo, a tendência do cão é ganhar um pouquinho de peso, é ele ficar com uma atividade física um pouco menor, então ele começa a precisar de menos caloria e, consequentemente, às vezes o cão ganha peso. Os cães, quando envelhecem, eles entram também num quadro chamado de sarcopenia, que é perda de massa muscular. É como se fosse uma perda fisiológica, porque é esperado, né, que os velhinhos acabem tendo um pouquinho dessa perda de musculatura. Mas qual que é a diferença do gato? No gato, eles têm um metabolismo um pouco alterado comparativamente ao cão. Então, quando o gato ele envelhece, ele tem uma necessidade calórica maior. Então, a tendência do gato é emagrecer. Então, ele também entra em sarcopenia, mas como ele tem essa tendência ao emagrecimento, o gato ele acaba emagrecendo mais, né, e perdendo muita musculatura em comparação ao cão. Então, enquanto o cão idoso às vezes perde mais ou menos 10% de musculatura, o que eu falei que é fisiológico, né? Mas isso não quer dizer que seja interessante que aconteça, tá? No gato, ele perde mais, ele perde em torno de 35% de musculatura conforme ele vai envelhecendo. Isso sem considerar que se ele for, por exemplo, um idoso doente renal, um idoso com linfoma, aí ele vai ter uma perda ainda maior. Então, acho que isso também pode ser uma indicação de aumento na ingestão de proteína para animais idosos, diferente do que muita gente acredita, né? As pessoas acreditam que o idoso tem que comer menos proteína. Na verdade, não. A gente vai normalmente aumentar a ingestão proteica do idoso, principalmente do gato, e o ideal que seja de fontes de alta qualidade, para que ele tenha um bom aproveitamento dessa proteína. E a gente tem várias outras situações, né? Então, por exemplo, eu falei do caso do animal que eu quero tornar a alimentação dele mais completa, considerando ali uma alimentação caseira, mas quando a gente tem um paciente obeso que precisa de uma redução calórica muito intensa para continuar ou para conseguir perder peso adequadamente, às vezes a gente aumenta a quantidade de proteína que tem na dieta, para que o alimento, né, que ele vai receber no dia esteja com uma quantidade a mais de proteína, para não faltar proteína para ele durante esse período de perda de peso. Então, o animal obeso pode ser uma indicação também de suplementação de proteína. Então, tem várias situações, né, que isso pode ser indicado. Dr. Fábio, a gente comentou no começo do podcast, e você reforçou agora também, algumas particularidades dos felinos, né, em relação aos cães. E eu acho interessante perguntar em relação à exigência nutricional proteica deles, que é um pouco mais alta que a de cães, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho para você explicar o porquê isso acontece e como isso interfere na suplementação. Entendi. Os gatos eles têm uma necessidade de proteína maior, tem um grande motivo para isso, né? Às vezes as pessoas pensam, o gato ele precisa de mais proteína porque ele é carnívoro, mas não é isso que justifica, né? Na verdade, é um princípio contrário. O fato de, na natureza, ele estar mais propenso a caçar, né? Ingerir, principalmente presas, que têm uma alta quantidade de proteína, isso fez com que o gato ele desenvolvesse, né, ao longo do tempo,
um metabolismo proteico um pouquinho diferente. Então, quando a gente compara cães e gatos com pessoas, cães e gatos precisam de mais proteína do que pessoas. Mas quando a gente compara cães e gatos, os gatos precisam mais de proteína do que os cães. Por quê? Porque eles fazem um metabolismo que a gente chama de gliconeogênese constante, né? O que é a gliconeogênese constante? Eles estão o tempo inteiro produzindo energia, principalmente glicose, a partir de outros componentes, né, que não são necessariamente carboidratos, né? Então, eles pegam aminoácidos que eles recebem da alimentação ou que eles retiram indiretamente da sua musculatura, pegam esse aminoácido e transformam em glicose. Então, eles mantêm a glicemia sanguínea por meio dessa metabolização, né? E aí, por isso, como eles acabam catabolizando muita proteína, eles precisam ter na sua alimentação uma quantidade maior de proteína, né? E é exatamente por essa catabolização a mais, né, que eu comentei lá antes daquela questão da arginina. Então, como eles catabolizam muita proteína, uma outra diferença que o gato tem em relação ao cão é que eles são mais dependentes da excreção desses compostos nitrogenados, que são gerados por essa metabolização proteica. E aí, se vocês lembrarem, né, que eu comentei, que quem é responsável, que é um aminoácido que tem um papel muito importante nessa excreção dos compostos nitrogenados é a arginina. Então, a arginina ela faz parte do chamado ciclo da ureia. O que é o ciclo da ureia? Essa catabolização de aminoácidos gera amônia, né? E o gato faz bastante isso. Essa amônia vai lá para o fígado, e o fígado ele tem esse ciclo metabólico chamado de ciclo da ureia. Então ele pega a amônia e transforma em ureia. A ureia é um composto menos tóxico que a amônia, e essa ureia vai ser eliminada lá na urina, né? Vai ser eliminada pelo rim. Se não tem arginina, né, que eu comentei que é muito importante que esteja presente nessas suplementações proteicas, se não tem arginina em quantidade adequada, o gato ele não consegue fazer adequadamente esse ciclo da ureia. Então, em vez dele produzir ureia, ele começa a acumular a amônia, e essa amônia acumulada, ela pode atingir concentrações muito altas, então o animal ele entra no quadro de hiperamonemia, e começa a ter alterações neurológicas por isso. É como se ele entrasse num quadro de encefalopatia, causado por essa hiperamonemia. Então, isso também é uma coisa muito mais descrita no gato do que no cão, né? Pensando em animais saudáveis, um cão saudável, um gato saudável, quem tem um risco maior desse quadro é o gato, porque se faltar um pouquinho de arginina na alimentação, vai ter uma interrupção, né, do ciclo da ureia e essa hiperamonemia. E na rotina, a gente tem alguns relatos, né, já publicados de algumas situações em que isso acontece. Então, gatos doentes renais podem ter uma hiperamonemia. Acredita-se que o motivo para isso seja a dificuldade do rim de fazer o metabolismo de alguns aminoácidos ou a perda de aminoácidos pela urina, que também poderia ser uma justificativa, né? Uma outra situação, gatos que têm enteropatia crônica, que têm inflamação no intestino e não conseguem absorver adequadamente alguns aminoácidos, principalmente a arginina. Então, ele também poderia ter uma interrupção do ciclo e uma hiperamonemia. E um outro cenário que o veterinário certamente vai esquecer quando se deparar com o paciente, com o gato com alteração neurológica, é a deficiência de cobalamina. Então, a cobalamina, que hoje a gente tem, né, alguns suplementos que são específicos de cobalamina, também são interessantes para o gato. É importante lembrar disso, porque a deficiência de cobalamina faz com que esse ciclo da ureia seja interrompido, e esse ciclo da ureia interrompido causa essa hiperamonemia. Então, o gato ele tem algumas particularidades importantes no metabolismo de proteína, e acho que a principal é essa, né? É o fato dele
catabolizar muita proteína, gerar muitos compostos e ser muito dependente da excreção desses compostos nitrogenados. Legal. Acho que sanou a dúvida de muita gente aí. Bom, e como que a gente pode calcular essa necessidade proteica do animal e determinar a quantidade ideal a ser suplementada? Então, essa pergunta é bem difícil, né, de eu conseguir responder assim, sem as pessoas estarem vendo um slide com contas e tudo mais. Mas eu acho que o ponto mais importante para o veterinário ele saber é que existem diretrizes nutricionais bem diretas, né, que trazem para a gente a quantidade que um cão ou que um gato precisa receber de alimentação, de proteína, né, especificamente na sua alimentação diária. Tá? E aí, como que eu sei o quanto eu vou suplementar para esse animal? A primeira coisa que eu preciso saber é quanto esse animal já está comendo. Então, por isso que cai muito naquilo que eu comentei da avaliação nutricional. Então, o veterinário ele tem que conseguir fazer uma boa avaliação nutricional, entender o que esse animal está comendo, ter uma noção, né, do quanto ele come para tentar corrigir essa possível deficiência que esse animal apresente, se ele tiver uma deficiência, ou tentar definir quanto a mais ele vai acrescentar na alimentação do cão ou do gato, né? E aquilo que eu falei, é difícil a gente definir uma quantidade exata que tem que ser acrescentada, mas eu acho que um aliado do veterinário no dia a dia são as boas empresas, né? Então, as boas empresas que já fazem produtos baseados nessas diretrizes nutricionais, então, FEDIAF, que é a Federação Europeia, que vai trazer algumas diretrizes nutricionais, inclusive para cães e gatos, e a NRC, que também traz essas diretrizes com tabelas bem conceituadas dessas necessidades. Então, as boas empresas que se baseiam nessas diretrizes nutricionais, normalmente elas fornecem sugestões médias para o veterinário. Então, tantos gramas de determinado produto por quilo de peso corporal. Então, normalmente, o veterinário ele pode avaliar o paciente, ver o quanto ele come e, com base nessas sugestões de dose das empresas, obviamente das boas empresas, definir se ele vai colocar exatamente aquela quantidade, um pouco a mais, um pouco a menos, avaliando o paciente para definir uma quantidade em torno daquela dose. Tá? Então, não sei se fica claro, se responde aí a pergunta. Sim, sem dúvida. Eu queria voltar um pouquinho. Você comentou sobre o uso da suplementação proteica para animais renais, né, pacientes renais. E pensando principalmente nos animais com a insuficiência renal, como a gente pode aumentar o nível de proteína sem aumentar tanto os níveis de fósforo? Entendi. Eu acho que é muito importante, a primeira coisa, o veterinário entender que na doença renal a gente tem estágios, né? Então tem o estágio 1, 2, 3 e o 4. No estágio 1 é aquele paciente que ele não precisa de uma redução na ingestão de proteína. A gente só vai reduzir essa ingestão de proteína se esse paciente ele tiver proteinúria, né? E aí, nesse caso, realmente vai precisar dessa redução. Por enquanto, ainda é essa a indicação. No estágio 2, também não tem muita evidência de que a redução de proteína na dieta vai trazer algum benefício para o animal. Então, a gente não precisaria fazer essa redução. Então, como que eu faço esse aumento? É aquilo que eu comentei, a gente vai usar de alguma fonte de proteína, que aí pode ser um suplemento, de baixa quantidade de fósforo. Que aí eu consigo aumentar a quantidade de proteína na alimentação sem fazer esse aumento na quantidade de fósforo, tá? Como que a gente faria isso se eu não estivesse usando um suplemento de proteína? Se o tutor ele quiser, por exemplo, fornecer
pro cão ou pro gato ali como fonte de proteína alternativa, né, uma quantidade a mais de proteína na dieta, por exemplo, o peixe ou o peito de frango, como eu tinha comentado, ele automaticamente está aumentando bastante a quantidade de fósforo que esse animal está ingerindo. Existem fontes proteicas que têm uma baixa quantidade de fósforo, desses, normalmente, nos ingredientes, o que tem uma baixa quantidade de fósforo são os ingredientes de origem vegetal. Mas é muito difícil que um cão ou um gato aceite, por exemplo, uma proteína de soja, né? Por questão de palatabilidade mesmo, né? Acho que vai ser muito complicado a gente fazer com que um animal doente renal aceite esse tipo de suplemento. Então, na rotina clínica, a gente tem muita dificuldade, né, de fazer isso. Por isso que a gente acaba usando, optando por essa tentativa dos suplementos, que tem uma quantidade boa, né, com bom aproveitamento de proteína, uma palatabilidade interessante e uma quantidade de fósforo um pouquinho reduzida. Perfeito. Bom, a gente também já citou um pouquinho sobre as vantagens, né, do uso dos suplementos. E a gente não pode deixar de considerar aqueles tutores que medicam seus pets sem um acompanhamento do médico veterinário, né? Quais são os riscos de uma suplementação em excesso? Quando a gente fala especificamente da proteína, a gente tem que lembrar que cães e gatos saudáveis, eles não têm essa questão do excesso de proteína, né? Então, se ele é saudável, teoricamente, não vai ter um risco para ele, né? O que a gente tem que pensar é quando é necessário e quando não é, né? Quando que vai ser um risco? Se esse animal ele tiver alguma doença que atrapalhe a excreção dos compostos nitrogenados que eu estava comentando. Então, por exemplo, a gente tem algumas situações de doenças hepáticas que são basicamente que é o desvio porto-sistêmico, que é quando o paciente ele não consegue fazer aquele ciclo da ureia que eu comentei. Por quê? Porque a amônia ela está sendo desviada, ela não chega a passar diretamente pelo fígado na frequência que ela deveria, né? Então, isso faz com que essa amônia fique circulante por mais tempo. Então, isso é um risco. Se esse paciente ele tem um desvio porto-sistêmico e eu faço, ou um tutor, né, melhor dizendo, faz uma suplementação de proteína de maneira equivocada, aí ele pode ter uma piora do quadro. E isso é comum, porque esses pacientes que têm um desvio porto-sistêmico, ou até os pacientes que têm uma cirrose, que é um quadro semelhante, a gente vai ter excesso de amônia circulante, porque o fígado não está funcional o bastante para poder catabolizar aqueles compostos nitrogenados, por exemplo, a amônia. É comum, às vezes, o tutor ou até o próprio veterinário aumentar a quantidade de proteína de uma maneira um pouquinho equivocada. Por quê? Porque esses animais apresentam muitas vezes hipoalbuminemia. Então eles acreditam que vão dar mais proteína para produzir mais albumina, mas na verdade, dependendo da situação, isso não é o mais indicado. Então esse seria, eu acho que, um risco. Outro risco é no doente renal em estágio avançado, né? Então, no paciente doente renal em estágio avançado, a gente também não vai ficar aumentando muito a quantidade de proteína que esse animal recebe, principalmente se ele tiver proteinúria, né, que é a perda de proteína pela urina. E aqui eu acho que também vale um adendo, que quando o paciente ele tem proteinúria, a gente tem que tentar investigar se é realmente uma proteinúria de origem renal, porque se ele tiver, por exemplo, uma infecção urinária, essa proteinúria provavelmente é dessa causa e não de um problema no rim especificamente. O paciente que ele tem urolitíase, às vezes aquele cálculo, né, aquela pedrinha na bexiga, causando lesão na bexiga, vai fazer com que tenha proteína saindo na urina, mas não é por uma questão do rim, né? É pós-renal, é depois do rim. Então, isso é bem importante quando a gente fala da questão da proteinúria, né? Mas só um parênteses. Agora, quando a gente fala das urolitíases, né, que são os cálculos, se for principalmente uma urolitíase por urato ou uma urolitíase por estruvita, normalmente nessas situações a gente também não vai aumentar muito a quantidade de proteína que esse animal recebe, porque esse tipo de urólito, né, esse tipo de cálculo, ele tem na sua composição
compostos nitrogenados. Então, se eu aumento a ingestão proteica, teoricamente eu estou aumentando o risco de ter mais compostos nitrogenados. Mas, basicamente, acho que são essas as situações. Quando a gente pensa em suplementação de proteína, tem pouca situação que o excesso vai ser um problema. Eu acho que essas são as principais. Bom, e como que os médicos veterinários podem conscientizar os tutores em relação à suplementação adequada? Eu acho que a primeira coisa é que o veterinário ele faça uma avaliação nutricional dos pacientes. E eu acho que, porque muitas vezes o veterinário nem identifica que esse animal ele está recebendo uma suplementação inadequada, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, que nem são exemplos que envolvem a proteína, porque, como eu falei, a gente não tem muito problema de excesso de proteína com cães e gatos, né? São mais essas situações pontuais que eu já tinha comentado. Mas, por exemplo, um filhote que está recebendo inadvertidamente, né, ou de maneira equivocada pelo tutor, ou às vezes até porque foi uma indicação do balconista, do pet shop, enfim. Aquele filhote que está recebendo uma suplementação de cálcio de maneira inadequada. Muitas vezes o tutor vai achar que por ser um filhote ele precisa de mais cálcio, ou alguém vai recomendar isso para ele, e aí ele começa a ter problemas osteoarticulares, problemas no desenvolvimento, por essa suplementação excessiva. E aí o veterinário ele precisa, nessa avaliação nutricional, identificar esses problemas, né? E todos os guias que falam sobre avaliação nutricional, eles colocam lá que é importante que o veterinário entenda o seu papel nesse contexto. Porque o veterinário ele tem que explicar essas coisas pro tutor, para que o tutor entenda, né, que muitas vezes usando um alimento completo, balanceado, para aquela determinada faixa etária, para aquela situação, as suplementações necessárias elas vão ser suplementações pontuais, né? Então, não é porque é uma vitamina, um mineral que ele pode, né, o tutor ele pode fornecer sem se preocupar com nada, né? Então, não é tanto para proteína, mas para alguns outros suplementos, e isso realmente é um risco, né? Então, o tutor ele tem que ser orientado pelo médico veterinário quanto a isso, né? Mas eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui é bem bacana, porque mesmo alguns veterinários a gente percebe que eles ainda ficam com essa premissa, né? De que suplemento é só vitamina, mineral, então não vai trazer problema nenhum. E traz tanto o excesso como o déficit, eles trazem problemas. Por isso que o mais interessante, né, e é o que eu tento fazer na rotina, é usar suplementos bem específicos mesmo, né? De linhas de produtos que estão voltados ali para prevenção, para o tratamento de determinadas situações mesmo. Então, essas suplementações eu acho que são bacanas da gente reforçar e deixar muito claras indicações e possíveis excessos, possíveis déficits. Então, acho que esse tipo de conversa tinha que ser mais frequente mesmo com os veterinários. Ah, sem dúvida. Eu acho que a comunicação entre o veterinário, o médico veterinário e o tutor é uma das coisas mais importantes da gente se falar, né? Não, com certeza, porque, por exemplo, nesses guias, né, de avaliação nutricional, só reforçando, a gente tem uma situação que eu acho que é muito emblemática para isso, é um exemplo muito bom. Então, às vezes o veterinário está atendendo um animal que veio para uma castração, que veio para uma vacinação, para aqueles check-ups do dia a dia, e o veterinário nunca às vezes comentou com o tutor, por exemplo, sobre o fato daquele paciente estar recebendo uma comida caseira desbalanceada. E dali, depois de 1 ano, 2, esse animal volta com um problema ósseo, um problema de saúde, por essa deficiência nutricional. Ou o outro extremo, um paciente que está sendo acompanhado, que a cada 6 meses, anualmente, principalmente depois da castração, né, o peso desse animal vem aumentando, até que chega um momento que aquele animal está obeso
Em nenhum momento o tutor foi orientado a controlar ou melhor a alimentação, a pesar a quantidade, a fazer de uma maneira que ele conseguisse prevenir aquela obesidade. Então, é papel do veterinário, né, fazer esse tipo de abordagem e de esclarecer de uma maneira bem prática e direta para o tutor como ele deve conduzir essas questões alimentares. Sem dúvida, acho que você tocou num ponto super importante, Dr. Fábio. A gente tem o dever de conscientizar os tutores, né? Infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Então, eu gostei muito do conteúdo. Mas para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Porque a gente abordou tanto, né? Falou um pouquinho sobre suplementação de proteínas. E a Avert está lançando o Pet Protein, não é mesmo? Você quer falar um pouquinho sobre esse produto pra gente? Posso. Eu tenho usado... Tenho começado a usar na rotina, né? Que é um lançamento. E eu acho que ele se enquadra muito em alguns desses pontos que eu comentei, né? Então, ele tem um perfil bacana de aminoácido. Então, dá pra gente usar nessas dietas caseiras como uma fonte de proteína para ajudar a tornar o perfil de aminoácido, o perfil proteico das dietas de uma maneira mais adequada. E como eu faço cálculo nutricional mesmo, né, minha rotina, então eu acabo usando bastante, tenho usado, né, bastante aí para esses pacientes que eu comentei, né? Eu acho que o que eu tenho prescrito mais nos últimos dias, desde o lançamento, principalmente para o doente renal nesses estágios iniciais. A gente não tem no Brasil, por exemplo, um alimento para doente renal em estágio inicial. Fora do Brasil até algumas empresas têm esse tipo de alimento, aqui no Brasil a gente não tem. Então a gente pode fazer com que esses alimentos que a gente tem no Brasil se tornem alimentos um pouco mais interessantes para esses doentes renais nos estágios iniciais, fazendo isso, usando o alimento coadjuvante e associando, né, com bons suplementos proteicos. E eu tenho usado um pouquinho da minha rotina com esse intuito. Muito legal. Obrigada por ter compartilhado sua experiência, Dr. Fábio. E eu agradeço muito pela participação no nosso podcast. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam muito com o conteúdo de hoje. E vai ser super determinante para eles poderem instruir melhor os clientes, né, os tutores, e proporcionar um tratamento adequado para os seus pacientes. Que bom que você achou que vai contribuir. Eu espero ter contribuído mesmo. E reforçar, né, agradecer a Avert por desenvolver esse tipo de parceria com vocês e agradecer vocês pelo convite para estar aqui e parabenizar, né, porque eu acho que quanto mais conteúdo a gente conseguir levar, mais a medicina veterinária como um todo acaba crescendo, né? Então acho que isso que é importante. Obrigado. Imagina, a gente que agradece. Esse episódio tem um patrocínio da Avert e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos e estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos do VetSmart. É só acessar e conferir. Lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart.